Glória a Deus, aleluia. Eu tenho o prazer e a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para louvar e exaltar o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estava em casa e me bateu uma vontade de vir até aqui. Então, a palavra de Deus diz que Deus não reúne o seu povo em vão, amém? Eu tenho o prazer e a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! E estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu quero pedir as orações dos irmãos, pela igreja do nosso ministério que está ali na África, na Moçambique, lá na Gâmbia e lá na Beira. Pastor José Luiz de Pólia, pastor de lá da região, coordenador de obra de missão, e quero pedir para os irmãos nos ajudarem em oração, pois a cidade da África é uma cidade muito sofredora. A África, irmão, é um país sofredor. Então nós estamos com as igrejas lá, louvado seja o nome do pastor José Luiz de Pólia, glória a Jesus, e ele pede as orações ao Brasil para que Deus fortaleça. Também, se os irmãos puderem nos ajudar, nós estamos com o canal do YouTube, o canal do YouTube, Assembleia de Deus, Caminho, Verdade e Vida. Olha lá, para você ver o que é uma obra de missão, Vocês verdadeiramente vocês vão chorar na alma e entender o que é o amor às almas. Amém? Quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. Glórias a Deus. Você que tem uma Bíblia, você que tem a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, porque Deus vai falar ao teu coração. Quem veio adorar, diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai e Espírito e é verdade. João capítulo de número 4, versículo 25, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito e é verdade. Cadê os adoradores que veio adorar a Deus em Espírito e em verdade? Glórias a Deus. Gênesis capítulo número 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tem sido visto justo diante de mim nesta geração. Capítulo 8 de Gênesis, versículo número 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher, com teus filhos e com as mulheres dos teus filhos. Quantos podem levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor? Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem até mim, o Espírito Santo faz-me entender uma história maravilhosa, uma história tremenda de uma geração, de um povo escolhido, de uma nação que foi, aleluia, levantada por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de família, eu falo de separação de Deus com um projeto de Deus para uma família. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia fala de uma geração, a Bíblia está falando de filhos, de pai, de mãe e de antepassados que estavam para trás. Diga glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Noé, por ele ser um homem justo, a Bíblia diz que Noé adorava a Deus. Noé buscava o Senhor junto com sua mulher, junto com as mulheres dos seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, e com toda a sua família. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Deus criou o homem do pó da terra. E quando Deus criou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas e deu ao homem um fôlego de vida. Na criação, a Bíblia está dizendo que Deus começou a autorizar, a generalizar o mundo nessa terra. E Deus criou um homem chamado Adão, e criou e deu uma alma
Mas a Bíblia diz que Deus viu todos, aleluia, todos os seres viventes, árvores viventes. Deus criou também os animais. E quando Deus olhou para ali, a Bíblia diz que Deus viu o homem só. E a Bíblia diz que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei da sua conjuntura uma mulher, uma auxiliadora, para auxiliar o homem. Veja também, irmão, como Deus estava trabalhando. Deus, quando começa a trabalhar, Ele sabe trabalhar. Ninguém ensina a Deus trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou o homem e viu que o homem estava só. E quando Deus viu que o homem estava só, Deus trouxe da costela do homem a mulher para auxiliar o homem. Diga glória a Deus. Então você que está aqui nesta noite, não adianta se preocupar, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe onde está o teu parente. Deus sabe onde está o teu filho. Deus sabe onde está o teu marido. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou a humanidade, criou a terra, criou o mundo, criou os seres viventes no mar, criou a terra, criou as estrelas. Mas a Bíblia diz que de tanto ter isso, a Bíblia diz que o homem começou a pecar. A Bíblia diz que Deus, aleluia, quando o homem vivia na terra, vivia 600 anos, mas por desobedecer a Deus, a Bíblia diz que o espírito de vida, Deus diminuiu para 120 anos. O homem vivia 300 anos, a mulher vivia 600 anos. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 dias, 365 anos. A Bíblia diz que Noé viveu 600 anos. E se você for ler a história dos antepassados, você vai ver muito tempo, muita história. Mas a Bíblia diz que por o homem desobedecer, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Porque o seu coração era mau, a sua imaginação era mau perante Deus. Então Deus começou a se afastar do homem, e o homem começou a se afastar de Deus por causa do pecado. Diga glória a Deus. Mas Deus, irmão, viu a geração em pecado. Deus viu o povo e a humanidade em pecado. A Bíblia diz que Abel matou Caim, louvado seja o nome do Senhor, e começou a destruição na terra. E quando a Bíblia diz que começou a destruição na terra, os homens pecando, o homem matando um, matando o outro, a Bíblia diz que Deus fala com Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pegar no título e no tema: entrou na prova, mas vai sair na vitória. Diga glória a Deus. Se você entrou na prova, você vai sair na vitória. Pastor, como é que você pode provar isso? Aqui na Bíblia. Noé entrou na prova com a geração da sua família dentro da arca. A Bíblia diz que foi 40 dias e 40 noites de chuva na terra. Veja bem, irmão, você passar 40 dias e 40 noites ouvindo zoado de urso, ouvindo zoado de leão, ouvindo zoado de zebra, aleluia, a família gritando, aleluia, e você lá dentro tendo que dar todo o cuidado e toda a manutenção para aquele povo. Mas a Bíblia diz que quem se salvou foi quem? Noé, sua mulher, os filhos da sua mulher, os seus filhos e os animais. Eu vim aqui como profeta dizer para você que se Deus tem um plano na sua família, a sua família não vai morrer neste mundo. Levanta a mão para receber algo de Deus aqui, é profético. Se você tem um plano de Deus, Deus tem um plano na sua vida, você pode cantar o hino da vitória, porque a sua família não vai morrer neste mundo, porque Deus tem uma salvação para ele, Deus tem uma salvação para ela, e se você crê, levanta a mão e exalta o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que Noé e os seus filhos e a sua mulher entraram onde? Na arca. Entraram na arca, irmão.
E passaram 40 dias e 40 noites chovendo sobre essa terra. Por quê? Porque a geração para trás estava distante de Deus. Todo o povo pecou contra Deus. Toda a humanidade estava se rebelando contra Deus. A sua imaginação e o seu coração era mau. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu Noé, sua mulher, os seus filhos, a mulher dos seus filhos e os animais. Se Deus escolheu a sua família, irmão, daqui para o arrebatamento você vai ver seu marido sentado nessa cadeira. Se Deus escolheu a sua filha ainda vai sentar nesta cadeira para glorificar o nome do Senhor. Se você quer, levanta as mãos e glorifique o nome do Senhor. Eu não vim aqui brincar de profeta, não, irmão. Eu não vim aqui ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, animador de igreja. Eu vim aqui pregar o recado de Deus, porque eu estava em casa. Deus diz: levanta e vai até aquele lugar e pegar a minha palavra, porque alguém precisa ouvir esta palavra que eu tenho para ele, que eu tenho para ela. Começa a contar os dias, começa a contar as horas, porque Deus tem plano na tua casa, Deus tem plano na sua família. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem amém, diga amém. Aleluia, glória do Senhor. Deus tinha um plano na vida de Noé. E por Deus ter um plano na vida de Noé, e por Noé ser justo, Deus diz: não vai morrer. Você é justo, irmão? Você teme a Deus? Nem você nem a sua família vai morrer. Sabe por quê, irmão? Porque quem lê a Bíblia, sabe que o marido crente santifica a mulher incrédula. Quem lê a Bíblia sabe que a mulher que é crente santifica o seu marido que é descrente. Através da sua oração, o seu marido ou a sua mulher que não é crente já está na presença de Deus, irmão. Glória a Deus. Agora você tem que entender o mundo espiritual. Se você não entender, o inimigo vai dizer: vai morrer na cachaça, vai morrer na bebida, vai morrer no forró. Quem vai morrer é você, Satanás, queimado pelo fogo do Espírito. Se você crer, levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. Se alegre na presença de Deus, irmão. Se alegre na glória a Deus. Aleluia. Há 20 anos atrás, eu olhava para o canto, irmão, quando dizia culto da família, que batia um cheiro tão grande, que eu dizia: meu Deus, mas igual, irmão, também não vou para o culto, não. Mas eu digo: eu vou para envergonhar o diabo. E quando o pastor lá dizia, eu era solteiro desse tempo: se abraça com a sua família. Eu digo: agora, quem é minha família? Eu sou solteiro, não tenho mulher, não tenho menino, não tenho nada. Eu vou se abraçar com quem? E os irmãos todos se abraçando com as mulheres dele, com as filhas dele, com as mulheres dele. Eu digo: agora pronto, e agora e eu? Aí eu disse: Satanás, você não vai me envergonhar não, nem para eu passar em branco se abraça com o porteiro. Mas eu me abracei, que é minha família. E hoje, para a glória de Deus, está aí minha esposa, está aí minha filha, e ainda mais vem que Deus vai mandar. Diga glória a Deus. Adore só Deus e deixe que o resto quem faz é Ele. Não se preocupe não, irmão. A Bíblia diz: por Noé ser justo, a Bíblia diz que Deus separou ele. A palavra de Deus diz que Deus, quando olhou para aquela geração, irmão, toda a humanidade estava distante de Deus. Deus disse: eu vou destruir este povo com água. Eu vou destruir esta nação com água. E a Bíblia diz aqui, irmão, que foi 40 dias e 40 noites de água e de chuva sobre a face dessa terra. E quando Noé pregava dizendo que havia chuva, era gargalhada para lá, gargalhada para cá, mangada para cá, mangada para lá. Sabe por quê? Porque nunca teve chuva naquela terra. Mas a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Nosso Deus, irmão, você não duvide de Deus, não. Você não sabe nem ao seu Deus que tu serve. Irmão, você não entende os mistérios de Deus. Uma vez eu fui orar a Deus, irmão. Eu disse assim: Jesus, me deu uma motinha. Meu irmão, para que eu fui dizer isso?
Jesus me deu uma moto, irmão. Uma 84 cai nos pedaços. Uma 84 cai nos pedaços, o pneu folgado. Lá na frente eu caí num barreiro, fui fazer uma obra de missão. Aí eu disse, Jesus, por que eu estou desse jeito? Fazendo a tua obra, até o pneu folgado, eu caí no barro, caí com moto, com tudo, quebrou o farol. E Jesus disse para mim, você não pediu uma motinha? A Bíblia diz assim, pede e peça com sabedoria, porque aquele que pede duvidando é como semelhante às ondas do mar. Você tem que pedir as coisas a Deus, irmão, com sabedoria. Eu quero que Jesus salve meu marido, eu quero que Jesus salve minha mulher. Mas como é que você quer que Jesus salve sua mulher? Traga ela, liberta o cigarro da bebida, traga ela, cheia do Espírito Santo para fazer a tua obra. Você tem que saber orar, irmão. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu fiz oração sem saber. Eu pedi uma motinha, Jesus me deu uma 84 caiu nos pedaços. Hoje, se eu for orar, eu quero uma zerada. Eu quero uma moto nova. E é pecado pedir? Não, é pecado na Bíblia diz pedir 10 usados. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. É assim? Não é pecado pedir. Você tem que pedir com sabedoria. Porque se você não pedir sabedoria, você pode fazer um pedido errado e amanhã se prejudicar. Irmão, quem tem no mundo espiritual, quem entende a palavra de Deus, sabe quem é Deus. Quem sabe quem é Deus é que levanta as mãos. Então, meus queridos, o que eu estou dizendo para você? Se você crer, como diz a palavra de Deus, você já pode contemplar aquela pessoa que você entregou ela a Deus aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Quando eu me converti, irmão, era só eu. Hoje já tem uma multidão de gente dentro da minha família sendo crente. Sabe por quê? Porque eu leio a palavra de Deus, confio e acredito que Deus trabalha pela minha fé. Quem tem fé, levanta as mãos. Amém, Senhor. Então o que é que eu tenho a dizer para você?